Meninos, vamos estar falando aí hoje a respeito de multiplicação e divisão, né? Dos números aí naturais, né? Os números que a gente está trabalhando com ele aí, que são os inteiros e positivos. Para quem quiser acompanhar aí a multiplicação e explicação, tá no livro de vocês aí, né? No módulo 1, na página 176 até a página 179, tá? Tá toda a explicaçãozinha aí. Eu coloquei até 184 porque tá pegando também a divisão, beleza? Então, primeiro, o que é multiplicação, né? Multiplicação nada mais é aí que você pegar aí várias parcelinhas. Quando você pega várias parcelinhas aí que você vai somando elas, né? Várias e várias vezes aí, a multiplicação veio para você poder simplificar esse processo, né? Então, de uma forma simples, né? É de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. Como, por exemplo, assim, ó. Se você tem essa situação aqui, ó. 2 mais 2, você vem aqui e soma esse valor aqui várias e várias vezes, né? Você pode vir somando aqui sem problema nenhum. Só que é um processo um pouco mais demorado, né? Por que não escrever isso aqui, né, como um produto entre essas parcelas, né? Você vem aqui, conta a quantidade de parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 parcelinhas, vezes quanto? Vezes o valor da parcela, né? Então, são 6 vezes 2. São duas formas de você representar aí, no caso aí, né, o número 12, né? Porque 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, e 6 vezes 2 também são 12, né? Então, essa daí é uma forma de representar a multiplicação. Claro, tirando a ideia aí da adição, né? O motivo de por que a gente utiliza aí a multiplicação, beleza? Lembrando sempre, né, que o resultado aí da multiplicação de dois números, né, é sempre chamado aí de produto, tá bom? Então, vou falar a respeito para vocês aqui de alguns casos aqui que existe aqui em relação à multiplicação, ou desculpa, de alguns elementos, que é a respeito dos fatores, né? Como, por exemplo, pedir para vocês multiplicarem, por exemplo, 25 vezes 4. Quanto que é 25 vezes 4? Bem facinho. Você poderia colocar aqui 100. Porém, tem outra forma de você representar esse produto aqui também, né? Lembrando que isso aqui é chamado de produto também, tá bom, pessoal? Não só multiplicação, tá? Pode chamar isso aqui também de produto, tá bom? A gente pode escrever isso aqui como um algoritmo aí, né? Da matemática. Desculpa, da multiplicação, né? Como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui como sendo 25, ó, vezes 4, né? A gente só está armando aqui para efetuar a operaçãozinha. A outra coisa que é importante falar para vocês é a respeito das formas que existem para a gente representar a multiplicação, tá? Não só mais você representa a multiplicação utilizando aqui o símbolo dela, né? Que é o x, referente à multiplicação. Agora, a partir desse momento agora, a gente também vai utilizar esse pontinho, que eu vou destacar ele bem aqui para vocês, ó. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? A gente pode estar utilizando ele também como multiplicação, tá bom? E aí a gente vai, né, deixar para trás, vamos abandonar esse xzinho aqui, tá? Professor, significa que se eu colocar o x está errado? Não, não é que está errado o símbolo da multiplicação. Simplesmente que a gente vai deixar ele aí e vamos começar a utilizar apenas esse símbolozinho aqui para representar o produto entre fatores, tá bom? E aí, para a gente fazer o cálculo aqui, é bem simples, né? Primeiro, 4 vezes 5, né? Que nada mais é do que 20. Então, vai ficar 0, vai subir o 2. 4 vezes 2 são 8. E 8 mais 2 são 10. Então, o resultado nosso é 100, tá bom? Lembrando o seguinte, que os elementos que a gente tem aqui, que são esses valores 25 e 4, eles deixam de ser chamados de parcelas, agora eles são chamados apenas de fatores, tá bom? Por isso que a gente fala produto entre os fatores, né? E esse carinha aqui, que é o resultado final, ele também pode ser conhecido como produto, né? Na realidade, é mais conhecido como produto. É a forma correta de se chamar
o resultado entre os fatores, tá bom? Então, esses aqui são alguns dos elementos que a gente tem aí no que diz respeito à multiplicação, tá? Outra coisa, pessoal, é o seguinte, é válido essas propriedades em relação ao algoritmo e tal aí, tá? Vocês podem utilizar elas sempre vai dar certo em relação a isso daí, independente do número, né? Como, por exemplo, que está o exemplo no livro, ó, 324 vezes, né? Vamos abandonar o x agora, vezes 4. Vamos descobrir quanto que vale isso aqui. A gente vem cá, monta o algoritmozinho. Lembrando que o 324 é um fator e o 4 também é chamado aí de fator, né? 4 vezes 4 são 16, fica 6, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1 são 9. E 4 vezes 3 são 12. Então, a gente tem que o produto entre os fatores, né, é 1.296, beleza? Então, é isso daí. Além disso, meninos, a gente tem o seguinte, tem alguns produtos, né, algumas multiplicações que elas recebem alguns nomes especiais, tá? Como, por exemplo, quando você quiser multiplicar qualquer coisa por 2, tá bom? Além dele falar que ele quer que você multiplique ele por 2, ele pode utilizar outro termo, ele pode falar que quer o dobro daquele número, tá? O mesmo acontece quando você multiplica algo por 3, e o mesmo acontece quando você multiplica algo por 4, 5 ou 6, tá? Então, por 2 é chamado de dobro, por 3 triplo, por 4 quádruplo, por 5 quíntuplo e por 6 sextuplo, tá bom? Então, às vezes, em vez de falar para vocês, calcule por 5, vai falar assim, ó, determine o quíntuplo do número 3. O que seria o quíntuplo do número 3? Seria o número 3 vezes quanto? Vezes 5, né? Quíntuplo aí traz a ideia de 5. Tá? Então, 3 vezes 5, 15. Então, o quíntuplo de 3 é igual a 15, tá bom? E assim de forma sucessiva. Se pedir, sei lá, para vocês determinarem o dobro, né, do número 12. Qual que é o dobro de 12? Você vai pegar o número 12 e vai multiplicá-lo por 2, porque o dobro, né, se refere a 2 vezes alguma coisa, tá bom? Então, o dobro de 12 seria quanto, pessoal? Seria aí o número 24. Beleza? Meus queridos, além disso, a gente vai ver agora a respeito de algumas propriedadezinhas que existe aí dentro, né, da matemática, né? Precisamente aí dentro da multiplicação. A gente vai ver bem rapidinho essas 4 propriedades. A primeira propriedade, chamada propriedade comutativa da multiplicação. Ela diz o seguinte, que em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Não vai alterar aí o produto, né? Então, de forma mais simples possível, ele está querendo dizer o seguinte, né? Que se, por exemplo, você pegar o número, sei lá, o número 12, multiplicar ele por 3, a gente sabe que 12 vezes 3, não precisa fazer nem muito cálculo, são 36. O mesmo ocorre se você pegar o 3 e multiplicar ele por quanto? Por 12. Você alterou a ordem dos fatores. E o resultado vai continuar o mesmo, né? Então, bem simplesinho aí, bem tranquilo em relação a essa primeira propriedade, que é chamado propriedade comutativa da multiplicação, tá bom? Então, quer dizer que a ordem que os fatores aparecem não vai alterar o nosso resultado, né? Não altera o nosso produto, tá bom? Depois a gente tem a nossa segunda propriedadezinha aqui, que diz o seguinte aí pra gente, né? Em relação à nossa propriedade. Ela diz o seguinte, é chamado de propriedade associativa, né? Aí no caso da multiplicação. O que diz a propriedade associativa da multiplicação? Ela diz o seguinte, ó. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, então a gente tem aí 3 ou mais fatores, né, e não mais apenas 2, a maneira como os fatores são associados não altera o produto. Então ele está querendo dizer para a gente o seguinte, né? Se, por exemplo, eu pegar o seguinte, se eu pegar os números 7... Melhor, vamos pegar os números aqui bem mais simples, ó. O número 3, multiplica ele por 4,
depois multipliquei ele por 5. E disso daí, né, pessoal, colocar tanto o 3 quanto o 4 aqui dentro do parêntese, vou colocar outro exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. E 3 vezes 4 vezes 5, o mesmo produto, da mesma forma, né, os mesmos fatores, porém a gente vai colocar agora o parêntese aqui, onde? Em uma posição diferente, tá? Então, quando eu tenho aqui 3 ou até mais fatores, a maneira como a gente associa esses fatores não vai alterar o resultado. Por quê? Pelo seguinte, a gente sempre viu lá nas expressões numéricas, né, que quando a gente vai multiplicar ou somar, adicionar qualquer expressão numérica, primeiro se resolve o que está dentro do parênteses. E seguindo essa ordem aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese, para a gente ver que da forma que a gente associou os números, os fatores, o resultado vai ser o mesmo, né? Primeiro, eu fui ali e fiz a associação entre 3 e o 4, e depois entre o 4 e o 5 primeiro, para depois multiplicar o que está fora do parêntese, né? Então, 3 vezes 4 são 12, e 12 vezes 5 nada mais é do que 60, né? Aqui é a mesma coisa, né? Vai ser 3 vezes, quanto que é 4 vezes 5? São 20, e 3 vezes 20 também são 60, né? Mostrando aí que a ordem como eles foram associados não vai alterar o resultado, beleza? Além desse cara aqui, dessa propriedadezinha, a gente tem mais uma. Lembrando que a gente já viu isso, né? Então, por isso que eu estou dando uma aceleradinha aí. A nossa terceira propriedade, que é a existência aí em relação ao elemento neutro da multiplicação. Simplesmente para falar que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu for multiplicar dois fatores, em que o deles é o número 1, o produto é igual ao outro fator. Então, por exemplo, se eu pegar o número 73 e multiplicar ele por 1, o resultado vai ser 73. Por quê? Porque o número 1, ele é considerado aí, né? Ele é o elemento neutro da multiplicação. Isso simplesmente quer dizer que ele não vai alterar em nada o meu resultado, tá bom? Então, se eu pegar outro número aqui, ó, o 25, e eu multiplicar ele por 1, o resultado também será 25. E se eu utilizar a minha propriedade comutativa lá atrás, pegar 1 aqui e multiplicar por 25, a minha resposta ainda continua sendo quanto, pessoal? Continua sendo 25, porque a ordem dos fatores não altera o resultado, e o 1 sendo o elemento neutro da multiplicação, o resultado sempre será igual ao outro fator, tá bom? Isso daí, pessoal, só quando ocorre a multiplicação entre dois fatores, tá bom? Entre 3 aí já não ocorre isso daí mais, tá? O próximo exemplo que a gente tem seria aí, né, a nossa última propriedadezinha, né, que seria aí a propriedade distributiva da multiplicação. Melhor do que falar é fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Tá escrito aí o que diz essa propriedade, mas melhor do que eu ler isso aí para vocês é eu fazer aqui para vocês. O que essa propriedadezinha diz? Ela diz assim, ó, multiplicar um número pela soma de dois outros é o mesmo que multiplicar esses números pelas parcelas da adição e, em seguida, adicionar os resultados. Meio confuso, né? Meio difícil. Então, olha só, vou dar duas situações aqui para vocês, ó. Primeiro, ó, 6 vezes... Vou colocar uns números bem pequenos aqui, ó. Vezes 5 mais 3. E também 6 vezes 5 mais 3. Vou mostrar para vocês aqui, menino, duas maneiras diferentes da gente determinar o produto entre esses fatores aqui. Então, primeira coisa, a gente já viu que primeiro resolve-se o que está dentro do parêntese, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Então, vai ficar 6 vezes 5 mais 3, que são 8, e 6 vezes 8 são 48. Agora, a gente vai utilizar a propriedadezinha chamada de distributiva da multiplicação. Vamos utilizar ela aqui agora no próximo exemplo, que é idêntico ao primeiro, o segundo aqui, tá? O que ela diz para a gente? Ela diz que a gente pode, né, fazer associações entre o termo que está fora do parêntese com os termos que estão dentro do parêntese. Sempre nessa ordem.
Primeiro eu vou multiplicar o 6 pelo 5. Eu estou mostrando uma maneira diferente para vocês, de vocês resolverem isso daqui, sem precisar resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu posso primeiro multiplicar o 6 pelo 5, mais depois o 6 pelo 3. 6 vezes 5 são 30, mais 6 vezes 3 são 18. Primeiro a gente resolve a multiplicação. E 30 mais 18 são os mesmos 48, beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui embaixo para vocês, ó. 2 vezes 3 mais 4. A gente já sabe resolver dessa forma. Primeiro que está dentro do parêntese. 3 mais 4 são 7. O resultado vai dar 14. Utilizando a propriedadezinha distributiva, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai multiplicar o 2 pelo 3. Ó, dessa maneira aqui, ó. 2 vezes 3. A gente já pode fazer de maneira direta, né? 2 vezes 3, ó. Vamos colocar passo a passo, melhor, né? 2 vezes 3. No caso aqui, ó, mais. Vou colocar um maisinho aqui, ó. Mais. Depois, eu vou multiplicar o 2 pelo 4. 2 vezes 4. 2 vezes 3 são 6. Mais 2 vezes 4, que são 8. Lembrando que, né, as expressões, primeiro você resolve a multiplicação para depois resolver a adição, tá? E aí, pessoal, 6 mais 8 nada mais é do que 14, tá bom? Mostrando para vocês aí como que funciona a propriedadezinha distributiva da multiplicação, tá bom? E aí, para a gente finalizar, vou falar bem rapidinho para vocês aqui a respeito da divisão, tá? Ela é, né, uma das 4 operações básicas aí, e ela nada mais é do que a operação inversa à multiplicação, tá bom? Como que funciona aqui na divisão, né? A gente pega um número aqui qualquer. Vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver que número que eu vou utilizar aqui. Vou usar um número aqui bem pequeno aqui. Por exemplo, 18 dividido por 2. Lembrando que a gente tem duas formas aqui também de representar a divisão. Dessa maneira ou dessa maneira, tá bom? As duas formas estão corretas. 18 dividido por 2 é bem tranquilo, bem fácil. Vocês já viram, é igual a 9, tá? Primeiro, a gente tem que montar o algoritmo da divisão, que é 18 dividido por 2, utilizando o método das chaves, que é esse daqui, tá bom? E aí, para dividir, um número que multiplicado por 2 que dá 18, esse número é o número 9, 9 vezes 2 são 18, e 18 menos 18 sobra resto quanto? Resto 0, tá? Além disso, é importante vocês saberem o nome, né, de alguns desses termos, né? Esse 18, por exemplo, ele tem um nome que ele é chamado de dividendo. Tem que saber esse nome, tá, meninos? O 2, ele recebe o nome de divisor. Já o 9 recebe o nome de quociente. Pessoal, esse 9 é a resposta, tá? Recebe esse nome aí, ó. Da mesma forma que a multiplicação entre fatores nos dá o produto, a divisão entre esses mesmos fatores, né, no caso aí entre o dividendo e o divisor, nos fornece o quociente. E esse zero aqui, ele é chamado de resto, tá bom? Então, esse aí que são alguns dos elementos aí que possui aí na divisão, beleza? Meninos, qualquer dúvida, só vocês me perguntarem, tá? Durante a aula, que eu esclareço as dúvidas para vocês, beleza? Então, valeu!